E aí, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar aí sobre arquitetura e animais pets, né? Como é que a gente trata a nossa casa para a gente poder adequar o instinto do nosso pet, do nosso animalzinho, né? E quais as características que ele tem, né? Esperar a doutora Raquel entrar. Acho que ela já entrou, né? Olá, boa tarde, pessoal. Já entrou, deixa eu ver aqui, Raquel. Deixa eu ver se eu te chamo, doutora. Consegui aqui. Olá, minha querida. Tudo bem? Olá, tudo bem? Quanto tempo? O som tá bom, Rafael. Tá ótimo aqui no meu fone. Deixa eu 2 segundos, deixa eu Fica, pegar o fone. Pois é, que fica melhor. Só um instantinho que eu fica à esqueci ele dentro da minha bolsa. vontade. A doutora Raquel foi lá pegar o fone dela para ver se a gente consegue um som melhor. Pronto, tá Bem ouvindo? melhor, né? O som fica bem melhor com o fone, né? Pois é, porque fica reverberando, né, o que a gente fala, Sim, então sim. acaba não dando certo. Poxa, gente, Boa tarde a todos. que prazer em ter a Raquel aqui, uma amiga de longa data, né, Raquel? Lá dos tempos de criança, do Colégio São Bento. Exatamente. Cada um segue para um caminho, né? Mas agora se É isso aí. estreitando os caminhos, né? Para quem está entrando aí e não entendeu meio o tema da live, eu sou professor universitário. Estou falando do pessoal que está vindo do teu aí, do teu Instagram, tá, Raquel? Legal, um monte de gente Ah, a seguidor teu Fernanda aí. já entrou, tem algumas pessoas entrando. Que É. legal, tô assinando para todo mundo aqui. Bem, eu sou arquiteto, né? Dou aula hoje na Universidade Unigran Rio. E eu tenho um irmão que é arquiteto, né? A Raquel conhece muito bem, o Bruno, um irmão que é veterinário, o Bruno, né? E uma vez eu comentei em sala de aula, e aí o pessoal começou a pedir orientação para mim em trabalhos finais, né? Todo mundo é apaixonado por um pet, né? Todo mundo quer ter um pet em casa. E os arquitetos também, os alunos de arquitetura também. Então eles levam esse anseio para eles para os trabalhos de TCC. E aí uma vez eu comentei, todo mundo entendeu que, imaginou que eu era especialista. Falei, gente, eu não entendo nada de animal, de pet. Eu tenho meu cãozinho e tal, mas não tenho afinidade. E aí comecei a estudar. E a gente descobriu que tem essa vertente, né? De arquitetura para a gente adequar a casa, a nossa casa, né? De acordo com a necessidade do pet, né? E aí eu tive a ideia de convidar a doutora Raquel, minha amiga aí de longa data, para falar sobre, né? Pois Então, é. Raquel, eu vou deixar agora à vontade, se apresenta aí, fala o que você faz para a gente começar aí. Espero que o pessoal bombardeie de perguntas aqui para a gente começar a falar, né? Sobre. Pois é, né, para a gente evoluir. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer inicialmente o convite do Rafael. A gente se conhece naquela época ainda era ensino fundamental, né? Fundamental, Era primeiro grau, na verdade, que hoje é ensino fundamental. E foi exatamente. onde eu conheci o Rafael e depois o Bruno, que é mais novo, que é o irmão dele. E o Bruno é formado em veterinária, né? E eu acabei ficando mais até próxima do Bruno ao longo dos anos Exatamente. do que do Rafael. Meu nome é Raquel Calisto, eu sou formada pela UF em veterinária e o meu mestrado é pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Só que eu trabalho única e exclusivamente hoje com felinos domésticos, né? Eu só entendo de gato. Eu brinco dizendo que não me perguntem nada de cachorro porque eu realmente não sei mais nada de cachorro, né?
Então, assim, a nossa live vai ser mais voltada, eu posso até dar um pitaco bem pequenininho em relação aos cães, mas não me sinto apta a falar muito de cachorro. Né? O foco realmente, o que eu consigo elaborar mais, realmente é para o gato. E quando eu penso numa questão de um projeto arquitetônico, né, de arquitetura especificamente, os gatos eu acho que tem uma proposta mais bacana no sentido de deixar vocês da área de arquitetura para queimar a mufa, né? Porque Exatamente. o cão, ele precisa de um espaço, dependendo da raça e do tamanho, ele precisa de mais ou menos espaço, mas você, na maioria das vezes, você não faz um projeto de arquitetura exclusivamente para cachorro, né? Acaba, o gato, ele tem uma necessidade maior em relação a isso. Então, acho que a gente vai poder, né, falar bastante disso e vai ser bacana. Eu gostei do convite, né? Que eu venho falando só dos últimos dias de doença, né? Só coisas daí, é uma coisa super diferente e eu achei super legal o convite. E é interessante, Raquel, que eu acho assim, nós arquitetos, a gente tem a seguinte máxima, né? A gente aprende durante a vida que nós não fazemos projeto, quem faz o projeto é o cliente. A gente só traduz aquilo para a arquitetura, né? Então, é muito importante que a gente ouça as pessoas, né? Ouça o proprietário do pet para que a gente consiga ajustar o nosso projeto, né? E aí, quando o proprietário não consegue falar especificamente, né, peculiaridade daquele pet, é legal que a gente consulte um especialista, né? E a gente costuma brincar, né? Ainda bem que você está aqui como especialista de felino, né? Todo mundo hoje quer um gatinho em casa. Como é que a gente faz, né, para resolver o problema do nosso gato? Tem características do gato que a gente fala assim, puxa, o fulano sai muito, né? Dá um nome ao gatinho lá. Fulano foge muito, mas por quê? De repente isso é uma necessidade dele e a gente tem que suprir arquitetonicamente para isso, né? Então, eu queria que você começasse, seguindo aqui a nossa pauta. O meu irmão, eu acho que quanto mais especialista, melhor, né? A Raquel aí, realmente, gente, algum problema com gato, Raquel é a referência, né, em pesquisa de gato aí na comunidade, né? A Raquel tá fazendo várias lives, né, em relação a como é que eu vou falar? Desculpe se eu errar, tá, Raquel? Algum termo, né? Você me corrige. Medicina felina, né? Porque falar de medicina felina especificamente. Doenças, né, de gatos. A Raquel é bem especialista na situação, de forma que ela consegue resolver desafios, né? Que assim, a gente não soluciona todos, né, Raquel? Mas a gente procura pesquisar cada vez mais para poder suprir o mercado. E aí, a gente seguindo a nossa pauta, o meu irmão, por exemplo, ele é veterinário e ele nunca trabalhou com bicho, nunca trabalhou com animais. Né? É interessante isso. Ele trabalha com segurança alimentar. Mas o que tem a ver? Né? Claro, um mercado, meu irmão hoje faz um projeto de mercado melhor do que eu, sou arquiteto. Né? O mercado ele vende coisas que provêm do animal. Né? Então, nada mais justo do que um produto de origem animal. Exatamente. Na verdade, a maioria dos produtos que a gente tem hoje de consumo é de origem animal, né? Eu tenho o meu filho aqui é vegano, é muito difícil achar alimento que não seja de origem animal. É dificílimo isso, né? Então, aí o veterinário tem vários campos de atuação. E como é que esse mercado pet, Raquel? Uma vez o meu irmão vendia medicamento veterinário, ele tinha 2 frentes de trabalho. Uma vez ele me falou, ele me impressionou muito, que o Frontline, que é um medicamento, né? Acho que é para cães esse especificamente, não? Ou tem para gatos também? Não, tem para gato também. Tem para gato também. É um é um ectoparasiticida, né? Contra pulga e carrapato. Dizem que ele é um medicamento mais vendido no mundo. Ele fica atrás de poucos medicamentos humanos, né? Não, hoje não mais, porque tem alguns produtos que foram lançados com uma base diferente, que tem um espectro maior e que supera hoje, atualmente, a venda do Frontline, entendeu? Existem outros produtos e que o Frontline meio que vem caindo em desuso em função da evolução de outros medicamentos, né? com um potencial melhor, na verdade.
Mas é um mercado muito poderoso, o mercado pet, né? A gente fala aí. É um Muita mercado coisa, sim. multimilionário, né? Vamos dizer assim. Eu queria que você falasse aí do ponto de Uhum, vista de uma uhum. veterinária atuante. A gente conversou, né? Você é de pesquisa, mas você falou assim: olha, ô Rafa, se eu sair do consultório, eu não estou aprendendo o tempo todo, né? Para poder fomentar minhas pesquisas e aplicar as minhas pesquisas, né? Então, eu queria que você Uhum, falasse como uma uhum. veterinária atuante aí no seu consultório, como é que é esse mercado aí, É, em relação existem ao... alguns dados, vou te falar no geral, a questão do que representa o pet, né? E aí, o que é pet? A gente, quando fala de pet, muitas vezes a gente pensa única e exclusivamente em cão e gato. Mas hoje você tem um pet como uma iguana dentro de casa, Exatamente. né? Você tem um ferret dentro de casa. Você tem uma arara azul dentro de casa, né? Com anilha, né? Não é aquela coisa que foi tirada da natureza, foi criada em cativeiro, enfim. Quando a gente fala em pet, óbvio que, em termos de números, o cão e o gato são os maiores representantes em número, né? Segundo o IBGE, em 2018, a gente tem no Brasil 54 milhões e 200 mil Uau, cães uau. e quase 24 mil, 23 milhões e 900 mil gatos como animal pet. E a espécie felina, ela vem ganhando espaço nessa questão de ser a preferência como animal pet, já desde há mais de 10 anos. A gente, se você pegar um levantamento do IBGE há 10 anos, esses números vão ser muito distantes. E a projeção é que, assim como já aconteceu nos Estados Unidos, isso já aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos, o número de gatos como animal pet supera o número de cães. E isso, a tendência é que isso aconteça aqui no Brasil. É engraçado porque muitas vezes as pessoas falam comigo e acham que eu não gosto de cão. Aí eu começo a rir, eu amo cão, eu adoro cão, eu só não cuido deles. É simples Sim, assim, sim. né? Eu só não estou habilitada a lidar mais com Não se eles. Mas eu especializou, adoro né? Se cachorro. especializou em gatos, né? Infelizmente. Não, exato. Então, assim, eu amo cão. Só que a minha história com gato tomou conta da minha vida, na verdade, e eu me dedico a isso desde quando eu me formei, desde quando eu saí da faculdade. Trabalhei 10 anos atendendo cão ainda, mas toda a minha trajetória acadêmica foi no sentido da medicina felina. E já há 10 anos, um pouco mais, eu já realmente não lido mais com cachorro. Então, assim, o lugar, o tamanho do lugar que o pet ocupa nas nossas vidas hoje é muito grande, né? Tanto o cão quanto o gato, e aí o gato realmente teve um crescimento gigantesco, porque o gato, ele era aquele sujeitinho que as pessoas arrumavam para controlar pragas, principalmente no relacionado a rato. Sim, Você tinha um gato em casa e aí o gato era colocado do lado de fora da casa. Ele não fazia parte da família como hoje faz. Né? Essa é a história, né, do gato, na verdade. Então, as pessoas pegavam um gato para se livrar dos ratos. sim, E é verdade, não tem como uma casa que tem gato ter rato. sim. Né? E aí o gato foi tomando espaço, então ele passou a fazer parte da família hoje. E, cara, dentro desse contexto, se você tem um animal, e aí a gente entra na questão da posse responsável, eu brinco, mas é um tema sério, ninguém bota uma arma na sua cabeça e diz, você vai cuidar desse cachorro para o Sim, resto da sua sim, vida, sim. né? Você vai cuidar desse gato para o resto da sua vida, é uma opção que a gente faz. Então, existe uma posse responsável, e dentro dessa posse responsável, o que significa isso? Eu preciso tratar esse animal com o máximo de respeito e dar tudo aquilo que ele necessita para viver bem, com Exatamente. qualidade de vida, né? Então, não é só dar o restinho do que a gente viu isso acontecer durante milhões de anos, que o animal comia o resto da comida da gente, da panela, né? E hoje não é assim, a gente tem, né? E cada necessidade dessa, por exemplo, você falou do Frontline, o Frontline foi o pioneiro em relação
a parasiticida externo, né, a controle de pulga e carrapato. E realmente era o mais vendido na época. Então, assim, e vários produtos foram lançados depois dele e as pessoas gastam dinheiro para proteger os seus animais. Sim. Por quê? Porque pulga e carrapato transmitem doença. Sim. Então, nesse contexto, o animal foi tomando espaço dentro da casa, da residência, do lar e da família, né? Então, e aí que vem todas essas preocupações, por exemplo, e aí eu puxo brasa para minha sardinha, que há necessidade dos gatos. Ao contrário dos cães, os gatos, eles precisam, isso é inerente à natureza da espécie, aproveitar o espaço vertical. Ele é o muito cachorro vertical, não, né? O cachorro está no chão. Exatamente. Entendeu? Então o cachorro ele só fica no chão. Então, assim, ele precisa aproveitar o espaço vertical. Ele é extremamente territorialista. Um conceito dentro da espécie felina, que a gente faz uma analogia com a espécie canina, e que é real, e é muito interessante, porque a partir do momento em que a gente entende esse conceito, a gente passa a entender vários comportamentos que o gato tem até hoje. O cão, ele está 100% domesticado. A convivência do cão com a espécie humana vem de muitos milhões de anos atrás. É um animal ancestral, o gato vem de alguns milhões de anos atrás. Ele não tem tanta experiência em convívio com o ser humano. Sim. Então, ele ainda não conseguiu ser domesticado. Exatamente. A gente fala que o gato não foi domesticado, ele foi domiciliado. É diferente. Então, ele apresenta sempre um comportamento muito inerente do que ele era na natureza, do que ele era quando ele era selvagem, literalmente. E algumas vezes a gente tem que entender, precisa de um especialista e precisa de projetos, por exemplo, dentro de um apartamento pequeno você tem 5 gatos. O que faz? Sim. A sorte é que você pode aproveitar, não interessa quanto que tem de área, é isso aí. É aí que vocês entram, e entram bem bacana. Porque é isso, eu posso ficar inventando prateleira ali, prateleira aqui, mas é só isso. A gente tem uma coisa... Então você pega um móvel e cria uma funcionalidade dupla, tripla para aquele móvel. E eu não tenho talento para isso. Exatamente. Né? Olha aí, falar nisso, meu irmão tá aí, ó. Também te amo, irmão. Ó, tá falando que te ama também, Raquel. Olha aí, ó. Ah, Brunão! Tô com saudade dele, 15 mil anos que eu não vejo. Ele tá na luta dele de mercado, não tá em quarentena, é muito engraçado, né? Como é que... Eu fiz a minha primeira live foi sobre arquiteto em atuação de hospital de campanha, né? A gente pensa que só médicos estão no front, né? Mas não, a gente tem veterinária no front. Você não deve ter parado de trabalhar, né? Porque a doença não tem hora, né? Não. Então, olha que interessante, Raquel. Eu já orientei alguns trabalhos, conforme a gente estava conversando previamente, né? A gente estava combinando a live. Por exemplo, eu já orientei um trabalho que a menina fez um ônibus de double deck, né? Que a gente chama, e a gente identificou... Muito legal, você falou desse projeto. Então, a gente identificou que um grande problema hoje é o controle, né? A questão da castração, né? Porque assim, tem muito animal perdido na rua sem ter a atenção. Né? Então ela fez um ônibus onde o último andar era a questão da castração, né? E eu estou aprendendo muito, né? E eu chamava assim, não, esse andar de baixo, fui fazer gaiolinhas para levar para feira de adoção. Quer dizer, e vi que o nome feira, ele é um nome ofensivo, né? Eu não vou comercializar. Então a gente começou a aprender que era evento de adoção. Eu tenho uma orientando agora, Raquel, para dar um contexto ao que você falou, muito interessante, que o TCC dela, ela vai defender agora em junho, final de junho. Ela está fazendo um manual, né, de como que você adapta a casa para os 5 pets mais acolhidos. Né? Então ela está falando de coelho, de tartaruga, ela está falando de cão e gato, obviamente está falando de pássaro. E aí, olha que interessante, a questão da domesticação que você falou, né, você falou o gato ele não é domesticado. O gato não foi domesticado, ele foi domiciliado. Exatamente. Ele passou do lado de fora para o lado de dentro da casa. Então, a questão do pet, quando a gente pega e coloca na nossa casa, né, a redelia, a gente realmente tem que entender, o arquiteto tem que entender que, puxa, por que o gato foge? É isso aí. Por que ele foge? Né? Por que o gato precisa da terra?
né, no espaço da Terra e tem a areinha que a gente tem que comprar, né? Por que que o meu cãozinho faz xixi onde eu não quero, né? Por que que a minha tartaruga some, né? Por que que a menina teve uma coisa engraçada que ela descobriu, que assim, acabou de entrar a Fernanda. Fernanda, estou falando de você. Que legal, ó. Fernanda está entrando aí. Ela descobriu que, por exemplo, a tartaruga, por que que a tartaruga ela foge para o box do banheiro? Né? Ela necessita da questão da água, né? Mesmo pequenininha. Então, o arquiteto exato. fazer um projeto para o PET é muito mais do que se imagina, é muita pesquisa que você tem que ter. Né? Sim, Por exemplo, sim, a gente vê às sim. vezes o gato entrando muito na sua área, andando, né, meio abaixado, naquela posição de guerra, de caça. Uhum, Né? E ele às vezes tem uhum. necessidade, a memória afetiva dele, dos ancestrais dele, vamos dizer, ele tem a necessidade de É um fazer caçador aquilo. nato, né? É um Exatamente. caçador, ele vai caçar. Aí Ele ela, vai caçar, nem que seja o brinquedo, mas ele vai caçar. Aí ela fez um sofá, Raquel, que barato, com um tubo de PVC de 200, que a gente chama, né? É o dobro daquele tubo de 100, embutido no sofá, para que o gato casse, né? Que ele entre ali e passe pelo sofá, Legal. né? A questão da unha, né? Eu queria Uhum. que você esclarecesse o pessoal, meus queridos alunos que estão aí entrando, bombando a live, por que que o gato precisa do sisal, por exemplo? Para que a gente tenha ideias arquitetônicas para revestir uma parede, Sim. ou enfim. Aham, aham. Na verdade, Rafa, ele não precisa do sisal, tá? Ele precisa arranhar. A arranhadura é um hábito inerente à espécie, que é um hábito de uma marcação territorial. E essa marcação, ela tem duas características. Ela é uma marcação visual, que você vê o arranhar, então ela é visual, e ela é uma marcação olfativa. Por quê? Porque o gato tem glândulas que liberam feromônio nos espaços interdigitais e nos coxins. Então, isso é uma necessidade do gato. Como eu falei, o gato é extremamente territorialista. Então, ele precisa, quando ele está dentro do ambiente, saber que aquele ambiente é o território dele. Para que ele entenda que aquilo é o território dele, ele precisa imprimir cheiros e sinais Visual. visuais. Exatamente. Vamos tirar o gato de dentro de casa e vamos colocar ele na selva, tá? Na natureza. Vamos para os grandes felídeos. Vamos pegar uma onça ou um leão na África, ok? Ele vai arranhar o tronco da árvore e ali ele está deixando um sinal de que eu passei aqui. Ele está deixando um sinal visual para quem vem. E ele está deixando um sinal que é olfativo, que só ele tem. E só os gatos conseguem capacidade olfativa para entender aquilo. Eu brinco muito com os meus alunos que é um universo que a gente não tem como compreender por uma simples deficiência anatômica. Os gatos têm 20 vezes maior capacidade olfativa do que o ser humano. Então, Exatamente. assim, é um universo que a gente não entende, a gente não tem Exatamente. essa capacidade. A gente descobriu isso e hoje a gente compreende no sentido de ter descoberto isso. Mas a gente não tem como saber como o gato se sente. Então, ele vai passar ali, ele deixou o cheiro e deixou a marca visual. E o outro que está chegando sabe que, caraca, fulano passou aqui. Legal. E o que representa isso? Representa uma questão de territorialidade. O gato dentro de casa, ele precisa fazer constantemente isso, que é para reafirmar o seu território. Então ele vai reafirmar, recolocando a marca visual e recolocando a impressão olfativa, porque ela evapora, ela sai. Exatamente. Então, o sisal, na verdade, é apenas um material que que o gato gosta de exercer a Quer arranhadura. dizer, Entendeu? Mas tem vários quer dizer, outros, por exemplo, eu como pode arquiteto, falar. desculpa te cortar, porque a gente fica ansioso pelas suas informações Fica, tão, né, tão maquinando, valiosas, tão maquinando. valiosas para nós. Né? Eu acho que é uma oportunidade única que os alunos de arquitetura que são apaixonados pelo tema, isso é um nicho de mercado muito forte para nós. Né? Eu acho que as pessoas investem Sim. muito nisso.
Eu li Bem bacana, investem. eu li uma mensagem há pouco que nos Estados Unidos, os abrigos de adoção, eles estão vazios por causa da quarentena, né? Os animais estão sendo adotados É, para fazer companhia, né? Então, eu vou aproveitar e assim, eu te fazer exatamente. uma pergunta bem interessante aqui. Então, eu, como arquiteto, por exemplo, posso especificar um piso antiderrapante para que um gato afie ou ele vai se machucar, por exemplo, na unha dele? Aquele piso meio crespo que a gente diz. Cara, então, o piso antiderrapante, ele entra como uma importância de uma característica muito peculiar, que é o animal idoso. O animal idoso, ele tem necessariamente diversos graus, né, diferentes graus, do que a gente chama de doença articular degenerativa, a famosa artrose. E aí, principalmente para os animais que são peludos, eles têm aqueles tufinhos de pelo que saem, né, do coxim, e isso, óbvio, diminui a aderência, né, do coxim no piso que seja. Para os pacientes idosos que têm uma artrose, esse piso vai gerar um transtorno Que ele maior, vai forçar, porque o né? animal já tem dificuldade, exatamente. E aí o piso antiderrapante é interessante por causa disso, Tem, né? Porque você consegue favorecer esse animal nessa circunstância. E óbvio perfeito, que a gente também pede para o dono cortar, porque dá para cortar com uma tesourinha, né, mais rente, perfeito. para evitar que ele deslize tanto. Olha que legal, olha como é que o pessoal vai dando o tom da live, né? Eu vou te fazer uma pergunta minha, tá? E depois vou passar para outra pergunta da Thaís, né? Assim, você falou de territorialidade de gato, né? Ele marca a territorialidade dele na casa inteira ou ele tem um lugarzinho ali que ele marca e está satisfeito e ponto final? Como é que funciona isso? Entendi. Então, ele tem duas formas basicamente de marcar, tá? A visual, que eu falei, que eu usei a forma de arranhar, e a olfativa. E dentro da comunicação social do gato, o olfato é o maior meio, não existe meio acima dele. É o maior meio de comunicação social dentro da espécie felina. Então, ele marca com os coxins, que eu falei que tem feromônio, que impregna ali, mas ele tem várias glândulas que produzem vários feromônios diferentes ao longo do corpo. Ele tem feromônio facial aqui, ó, onde No saem bigode. as vibriças. Tem feromônio facial aqui, que é entre o olhinho e a orelhinha. Tem feromônio facial na base da cauda. Por isso que ele fica Então, a se coisa que o esfregando em gato todo lugar, faz. né? Exato, Fantástico isso, exatamente. fantástico. Que esse movimento dele se esfregar, passar, o gato que fica na ponta do móvel fazendo, tem feromônio aqui no queixo, que ele fica passando, ele está marcando aquele local. Fantástico. Assim como ele marca o dono faz parte do, não interessa, o território, muitas vezes quando a gente fala de território, o leigo entende que o território é algo inanimado. Sim, Não. O dono faz parte do território do sim, gato. sim. E ele entende assim. Por isso que muitas vezes você tem alguns problemas, e aí não é problema de comportamento, se torna um comportamento absolutamente normal da espécie, mas se torna um comportamento porque não tem como a gente conviver com um animal, por exemplo, que faz xixi na casa inteira, né? Que faz xixi no seu travesseiro. Eu contei aqui numa live que o meu gato fazia isso. E eu só descobri à noite, meia-noite, quando eu ia deitar, né, cansada, que, cara, que cheiro de xixi é esse? Então, ele está dizendo que ele precisa marcar aquela pessoa, assim como ele precisa marcar o Sim, móvel. sim. Então, a questão do quanto que ele faz mais ou menos isso, depende do quanto que ele está satisfeito com o território dele que está marcado. Quer ver, por exemplo, se ele não tem nenhuma ameaça ao território dele, tipo, o que poderia ser uma ameaça? O gato da vizinha. Vamos dizer que eu moro num apartamento, tenho o meu gato. A vizinha de porta tem outro gato.
Todas as vezes que a vizinha abre a porta para jogar o lixo na lixeira, o gato vai dar aquela passeadinha, que eles amam fazer isso. A minha mãe, essa semana, trancou a gata dentro do lado de fora. E a gata ficou do lado de fora miando. Ó, essas coisas acontecem, Sim, né? Porque eles gostam disso. E aí, o que que acontece? Esse gato da vizinha, óbvio, ele sente o cheiro. Opa, aqui tem um sujeitinho, vou lá. E aí, o que que ele faz? Ele pode fazer xixi no carpete, né? Naquela coisa... como é que é o nome daquela? No Que fica na porta. capacho. Capacho, isso, no capacho. Ele pode simplesmente cheirar o capacho, não fez nada, ele só cheirou, mas ele passou por ali. E o residente, que é o sujeito que está dentro do apartamento, né, da outra porta, vai perceber que tem alguém do lado de fora. Quem é esse sujeito que eu nunca vi, que quer entrar aqui? E aí começa. Ele pode começar a querer fazer cocô e xixi, que também são formas de marcação territorial, porque são repletos de feromônio, na porta da casa. Por quê? Porque ele está se sentindo ameaçado. Sim. Então, a quantidade, a intensidade e o tipo de marcação dependem do quanto que aquele animal está se sentindo seguro dentro do território dele. Olha só, eu O não quanto quero que ele imaginar acha que tem que isso. imprimir, o quanto que ele acha que ele tem que reforçar aquela marcação ou não. Quer dizer, Não, por hoje tá bom, isso é beleza. intuitivo dele, né? Eu vou aproveitar, Raquel, e te fazer duas perguntas. Fala. Não é intuitivo, é instintivo, melhor dizendo, né? Isso, exatamente. Eu ia falar Eu isso. vou te fazer a pergunta da Thaís, né? Essa pergunta é fácil de responder. Ela fixou a pergunta aqui, é isso? Eu fixei. Isso aí é fácil, né? Como que eu faço para o meu gato Eu não não entendo arranhar nada, meu porque eu sofá? sempre sou convidada, eu nunca abri live. Pô, que bom, né? O pessoal requisita você. Mas também é uma profissional desse nível aí, vai ser sempre muito convidada. Até para lives doidas, que nem a minha, né? Arquitetura e pets. Mas que bom que a gente está. Não, achei o máximo. Muito legal. Achei bem legal, achei bem diferente. Olha só, eu não sei se a Thaís Thaís é arquiteta, eu acho que é minha aluna, eu não sei. Eu não estou conseguindo ver a foto direito. Doutora Raquel, como faço para o meu gato não arranhar meu sofá e meus móveis? Acho que isso é difícil, né? Então, não é muito difícil, mas eu provavelmente vou dar uma resposta genérica, tá? Ela pode ter uma necessidade de um manejo diferente no caso do gato dela, ok? Mas o que acontece? Como o arranhar é natural do gato, isso não é defeito, não é problema de comportamento, é natural. O gato caça, o gato dorme, o gato brinca, o gato arranha, ok? Então, quando você adquire um gato, você precisa entender qual é o comportamento daquela espécie e o que ele exige dentro do território, né? Dentro da residência. Arranhar é uma das coisas. Então, ele vai arranhar o sofá por quê? Oi, perdão, falhou. A gente, como arquiteto, a gente pode conduzir essa situação, né? Dando opções a ele. Mesmo que ele, a princípio, não escolha, você chama a atenção dele, né? Colocando... Então... o que acontece? Algumas vezes as pessoas me fazem exatamente essa mesma pergunta, e aí eu pergunto assim, tá bom, você colocou um arranhador? Ah, não. Então tá bom, então ele vai arrumar um lugar para arranhar. E geralmente o sofá é o que eles escolhem. É melhor, né? Tá? Então eu preciso dar oportunidade daquele gato ser gato. É isso que gato faz. É uma das coisas que gato faz. Então algumas vezes não, mas ele tem um arranhador. Ok, tem um arranhador. Qual o tipo de arranhador? Existem gatos que gostam necessariamente de arranhar na vertical. Tem gatos que gostam de arranhar na horizontal. Tem gatos que eu arranho na vertical, eu arranho na horizontal. Tem gatos que não gostam da textura daquele sisal. Tem gatos que não gostam do arranhador que você comprou. Vamos dizer que você comprou um arranhador com, sei lá, 20 centímetros de altura. Porque era um filhote. Tinha 1 quilo. E aí ele até usava, ou usou pouco, porque ele cresceu. Aí o gato virou um gato de 6 quilos, obeso,
Quando ele bota o membro ali, o negócio despenca. Sim. Não se É adequou. legal? Claro que não. Acabou. Entende? Então, assim, tem várias coisas. A gente precisa saber qual é a necessidade daquele animal. E aí a primeira pergunta que eu me faço é: ele gosta de arranhar na horizontal? Beleza, porque eu já percebi que ele arranha o sofá. Mas ele aceita arranhar na vertical? Algumas vezes você precisa dar as duas Você tem que opções. experimentar, Opções né? diferentes. Você tem que experimentar ele. Você tem que Exatamente. investir, E algumas experimentar até vezes, o ele. que acontece também? Isso. O que acontece também? O gato, ele escolhe um lugar da casa para ficar 85 a 90% do tempo dele em um único cômodo da casa. Isso é normal do gato. E aí não adianta você pegar um arranhador, o gato gosta de ficar na sala. Você pega o arranhador e coloca lá na área de serviço. Amor, ele dorme na sala, ele acorda na sala, ele come na sala. Ele não vai levantar para arranhar lá na área de serviço, desculpa. Entende? Ah, tem arranhador? Eu tenho, comprei 3. Tá tudo um do lado do outro na área de serviço. Também não adianta. Então tem várias particularidades e é isso que a gente vai ter que adequar para aquele indivíduo. Exatamente. Só para dar algumas Eu ideias. vou aproveitar, Raquel, e fazer a pergunta aqui da minha orientanda. Na verdade, a gente lançou um desafio na pré-banca dela, na qualificação dela, né? Que assim, eu lancei para ela que ela mobiliasse, que ela projetasse um apartamento em que o dono tivesse um anseio de viver com todos os animais que ela está pesquisando, os 5 pets mais acolhidos, né? Que é o manual que ela vai fazer para publicar e para que pessoas que tenham interesse de adquirir esse manual, né? Não, eu tenho um bichinho, eu quero saber a opinião de um arquiteto que pesquisou como é que eu faço sobre isso, né? Então ela botou aqui uma pergunta: o gato pode conviver normalmente com outros animais de estimação? Acho que pode, não sei, né? Vamos lá. Extremamente primordial nessa condição. Que ele tenha sido socializado com essa espécie. Quantos vídeos a gente vê? Eu tenho vários clientes que têm cães e gatos juntos. E você olha assim, gente, mas como assim? Não é um inimigo natural do outro? Cara, aqueles animais... Tá dando uma falhada, Raquel, o áudio. Tá dando uma falhada o áudio. Não sei se é só comigo. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Deve ser do Bom, Instagram. vou falando qualquer coisa, você me... Isso. Tá. Qualquer aqui. coisa você me interrompe. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu morava em Caxias, eu morava numa casa gigantesca. E eu sempre tive cachorro. Eu cuidei mais de cachorros meus, né? Eu tive mais cachorros em número do que eu tive gato. Gato eu tive um, hoje eu não tenho nenhum animal. Então, assim, o meu gato passava por debaixo da perna da minha Doberman, né? Que era 10 vezes maior do que ele, e passeava por debaixo dela e ela não fazia nada. Se qualquer outro gato externo da rua entrasse, ela avançava. Então, ela se socializou com o meu gato, e o meu gato era socializado com ela. Existe um período do crescimento, do desenvolvimento do filhote, onde você pode fazer ele se socializar com várias coisas, com vários estímulos diferentes. E eu não me refiro exclusivamente a espécies diferentes, se socializar com cão, com uma iguana. Eu tenho uma grande amiga que é veterinária, que é a Loide, que eu amo de paixão. Eu fico apaixonada pelas coisas que ela posta, porque ela tem uma... como é que é o nome daquela? Piton, esqueci o nome dela. Uma cobra, aquela tipo Piton, esqueci o nome. Ela é especialista em silvestres. Ela tem uma Piton, ela tem uma iguana, ela tem 2 gatos e ela tem um cachorro. E eu acho que ela tem uma ave. Você imagina? Isso tudo numa mesma casa. Adversários, né? Tudo adversário. Naturais. Naturais. E você acha que dá ruim? Não, não dá ruim nada. Todo mundo convive com todo mundo, entendeu? Então, assim, na fase de a melhor fase para você acostumar o animal, e a palavra é socializar aquele animal
a espécies diferentes, inclusive outros estímulos você pode dar, é na fase de crescimento que vai entre a 2ª semana de idade até a 8ª, 9ª semana de idade. A gente diz que é a formação do cérebro. Existe um termo técnico chamado neuroplasticidade. Sim. O cérebro está se formando. E o quanto mais impressões você dá para aquele cérebro, óbvio, associando a positividade, porque se você imprimir negativamente falando, ele vai, por exemplo, se ele tiver uma experiência de ser atacado por um cão, ele não vai querer ver cão na vida nunca mais, é igual entende? A gente, né? Mas se você... assim também, isso, se você adaptar aquele animal com experiências positivas na presença de um cão, cara, ele vai amar cachorro na vida, Sim. Entende? Sim. Assim como a gente pode fazer estímulos de várias outras coisas. Por exemplo, uma das dificuldades muito grandes que os tutores têm é de administrar medicamento para o gato. Né? Existem piadas prontas sobre como administrar um comprimido para um gato. Então, nessa fase, você também pode fazer, pegar pedacinhos de ração gostosa, que são os sachêzinhos, abrir a boca e colocar lá dentro. Todas as vezes que alguém abrir a boca, vai ser para comer um negócio gostoso. Você vai ter um gato que basicamente vai abrir a boca quase para engolir um comprimido. Então, isso é só, assim, nessa fase, você tem um sucesso astronômico para socializar. Ah, mas e depois dessa fase é possível? É possível, mas vai dar mais trabalho. E aí, cada animal é um animal diferente. Arquitetonicamente, eu sempre falo aqui, quando as pessoas querem juntar. Arquitetonicamente, aqui minha mente está viajando. Como eu, arquiteto, posso aproximar... Não, eu posso criar condições dentro de uma casa, né, o mobiliário, que eu possa aproximar os pets que eu tenho paixão. Ah, eu quero ter um cão e quero ter uma cobra, né? Como é que eu posso fazer com que a cobra se interesse por aquele lugar, né? E o cão também, para que eles comecem a desenvolver uma empatia, né? Na fase que eles têm, né? Que o cérebro deles entende. Cara, que legal, estou adorando, estou aprendendo muito, estou viajando aqui. É isso, né? E é isso, tem as individualidades. E a gente tem que entender que não existe uma receita de bolo. Cada um é cada um, né? Tem animais adultos e que o dono quer colocar um outro gatinho. Tem um gato ou tem um cachorro que quer colocar outro gatinho. Então, assim, por exemplo, no caso dos gatos, não é pegar o filhotinho e chegar em casa e mostrar para o residente, falar, olha o amiguinho que eu trouxe para você. Véi, vai dar ruim, entende? Então, existem processos e processos. Poucos, né? Eu sempre falo que todos os animais são adaptáveis, sabe? Até que se prove o contrário. A gente pode se deparar com situações em que, cara, não deu certo, eles não se toleram, e aí qual é o próximo passo? Desistir ou separar, ou, né, enfim, porque existe essa possibilidade também. É engraçado, vou até fazer uma brincadeira com você, então, aqui, Raquel. Então, aquela máxima que a gente tinha nos desenhos de criança, que a gente brincava, né? Piu-piu e frajola podem se dar bem, por exemplo, né? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Interessante. Você pode ter um pombo, um periquito, junto com um gato. Interessante, Raquel, que o trabalho, a banca da Fernanda, que ela vai defender agora, ela recebeu uma crítica pesada, né? Eu acho que foi coerente, né? De nós, arquitetos, uma banca feita só de arquitetos, que falou para ela assim, olha, eu acho que, mais especificamente em relação à situação do pássaro, né? Olha, eu acho que você está tolhindo a liberdade, você está tolhindo um instinto natural dele, né? Mas aí a gente vê, eu aproveito aquela fala que você teve logo no iníciozinho da live, que assim, esse animal pode ter sido criado em cativeiro e ela fez um estante bonito. Eu vou te mandar o trabalho dela de presente para você ver. Legal, legal, obrigada. Ela consultou, né, uma especialista em pássaros que falou, olha, não é recomendado você deixar um pássaro solto dentro de casa, porque a pele dele é muito frágil e ele pode voar, ele não está acostumado a voar, né? Ele é domesticado, e ele pode bater em vários obstáculos. E ter hematomas, né?
Então não há problema nenhum de você trancar. E aí ela está nesse desafio de fazer uma gaiola maior com design de um mobiliário, né? Porque o grande desafio do trabalho dela é o seguinte: vamos fazer com que o trabalho fique esteticamente, né? Que seja um troféu estético. Ninguém quer fazer uma casa, uma obra na sua casa que você não tenha prazer em mostrar a estética do seu trabalho, da sua casa, né? Óbvio, óbvio. Então ela está unindo Sim, a estética, né? Mas sobretudo a necessidade do pet, né? Porque não adianta a você... funcionalidade também, né? Exatamente. A necessidade é a função, no caso dela, e a estética para o proprietário, né? E que eu acho assim, que muitos proprietários de pet, eles abrem mão da estética em prol do bem-estar do animal. Mas por que não, Sim. arquitetonicamente, você juntar uma Sem coisa a dúvida, outra, também né? acho. É bem interessante isso. Gente, a doutora Raquel está aí para perguntas e eu também estou ansioso para saber de perguntas de algum arquiteto aqui. Mas vamos falando. Então, Raquel, ela está fazendo, por exemplo, uma mesinha de centro, né, envidraçada, sendo um terrário para uma tartaruga. Ai, ó, que Né? legal. Que legal. Maneiríssimo. É isso aí. Ela está fazendo um banco, né, com um tipo de madeira para que o coelho viva e se proteja dentro de um banco, né? É uma espécie de um aparador, né, em que ele consiga roer sem a madeira ficar muito destruída, né? Ela está realmente pesquisando e eu acho isso interessantíssimo, porque assim, vamos supor que eu queira Com certeza. comprar um coelho para mim. Eu já sei a necessidade dele o dente dele cresce sem parar, né? Ela está buscando isso. Então ele precisa roer. Ele precisa roer para que o dente... Exatamente. É mais ou menos lixar o dente, né? E a gente arquitetonicamente adaptar, né? Qual o conselho? Eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu sei que você vai falar, olha, Rafa, eu não sei de arquitetura, não entendo, mas você entende de gato. Por exemplo, eu quero ter um gato no meu apartamento de 80 metros quadrados, no quarto andar, né? E o gatinho pode fugir, pode pular, pode se machucar, não sei, né? Ele pode crescer, né? Que é da natureza. Qual o primeiro conselho que você me daria para eu adaptar a minha casa para que esse gato, nesse andar alto, né, consiga se adaptar bem? Então, a sua pergunta cara, é de uma importância. Todas as pessoas, e aí não temos exceções, ok? É uma condição sine qua non para quem quer ter um gato em apartamento, eu preciso telar o apartamento. Esse apartamento precisa ter uma proteção para que aquele gato não queira pular da sua varanda, da sua sacada, da janela. Por que isso? É outro comportamento inerente à espécie. Os gatos são caçadores natos e eles mantêm essa característica ao longo das gerações. Eles não perderam isso, coisa que o cão já diminuiu, já perdeu. O gato não. Então, o que acontece? Ele está lindo de bonito no parapeito da varanda e, de repente, passa o quê? Um bem-te-vi? Ou passa um beija-flor que ainda para de frente para ele e fica olhando para ele naquele voo, né, estático? O que ele vai fazer? Opa, é uma presa, vou atrás. E aí é onde os acidentes acontecem, e são acidentes que podem ser fatais. Quando não são fatais, geram fraturas, lesões gravíssimas. Algumas vezes você perde o animal por essas lesões. Algumas vezes você consegue recuperar, beleza. Então, a primeira coisa que você precisa providenciar quando mora... mas se eu morar num andar muito próximo do térreo, não interessa. Você não vai querer perder o seu gato porque ele foi à rua, tá bom, ele não se machucou, ele sobreviveu porque era um andar baixo, mas ele vai para a rua, ele pode ser atropelado, ele pode brigar com outro gato, ele pode ser atacado por um cachorro, porque existem cães de rua também, né? Ele pode voltar, porque ele consegue voltar se ele estiver apto fisicamente para isso, voltar lotado de doenças, e isso é onde a gente bota a
posse responsável. Aquele animal que você pegou, que está dentro da sua casa, é sua responsabilidade. Então, a primeira coisa eu preciso telar esse apartamento. Exatamente. Então, não adianta, não, mas ele acostuma. Não existe isso. Eu tenho 20 anos de profissão de formada, 20 anos. E eu coleciono histórias tristes, só para falar de um único assunto, tá? Eu trabalhei durante 10 anos numa clínica veterinária na Penha e eu atendia um gatinho que tinha 10 anos. E desde o primeiro momento, eu sempre pergunto isso. O senhor mora em casa, é apartamento? O apartamento é telado? Não, não é telado. Mas por que não é telado? Eu não gosto, porque aí entra a estética, né? Aí entra eu me sinto preso. Eu entendo tudo isso. Tem problema nenhum. Não tem o gato, né? Mas olha só, o senhor precisa telar. Não, ele viveu 10 anos nesse apartamento, nunca caiu, não vai cair agora. Então, um mês depois o gato caiu. Olha isso. 10 anos depois o gato caiu. Entende? Então, infelizmente, as pessoas subestimam o instinto do gato. Ele é um caçador, ele vai querer ir atrás da borboleta, sim. Ele vai querer ir atrás do raio do pombo que passou ali. Não interessa, sabe? Então, assim, é um risco enorme, cara. E aí eu pego, quando eu tenho esse tipo de conversa com o tutor, que eu vejo que ele é meio reticente, eu falo, você realmente vai querer ser responsável pela morte do seu animal? Porque se isso acontecer e se você perder o seu animal, você vai ser o único responsável. Exatamente. Você matou o seu próprio animal. Por quê? Porque não foi uma circunstância do destino. Foi algo... Isso. Não, e assim, foi algo perfeitamente previsível. Entendeu? Previsível e prevenível. Eu não preciso pagar para ver, cara. Porque quem vai pagar não sou eu, é o pobre coitado do animal. Entende? Isso é muito sério. Então, a primeira grande coisa eu preciso telar essa casa. E não adianta deixar o basculante ele não tem acesso. Amor, tem histórias para contar sobre isso muito. Também. Então, não interessa. O caçador, ele tem acesso. Lugar, né? É o cara que sobe em tudo. Exatamente. Entendeu? Dá um Google aí no YouTube e você vídeos interessantes de gato. O que o gato faz? Joga ali a quantidade de peripécia que você vai ver gato fazendo. Não tem como. Eles são muito habilidosos. Não são pouco habilidosos. Eles são muito habilidosos. Legal. Eles têm uma flexibilidade corporal enorme e passam em buracos que você jamais imaginou que pudesse. Exatamente. Enfim. É o pagar para ver, né? Que eu fico bem triste. Eu fixei um comentário aqui da nossa querida amiga Glaucia, que está assistindo a live aí, elogiando o trabalho dos arquitetos. Glaucinha amada, minha comadre linda. Em conjunto com os veterinários. Eu não consigo ver. Pois é, isso é uma falha do Instagram, né? Arquiteto com veterinário, Glaucia. Se não tiver, se a gente não fizer pesquisa, não adianta. A gente não sabe de tudo, né? Um beijo, Glaucia. Obrigado. Não mesmo. Vamos lá, tem umas perguntas legais aqui. Eu vou fixar uma da minha prima que está assistindo lá de Pernambuco. Olha que legal, Raquel. Ai, amo essa terra, sou apaixonada por Pernambuco. Na verdade, ela está em Caruaru, né? O que devo fazer para o meu gato deixar de fazer xixi nos móveis e ele já é castrado? Eu acho que a Raquel já respondeu, né? Que teve um gato que fez até... Cara, não, na verdade, não respondi não, mas essa não é outra questão que não tem uma resposta pronta. Não tem, né? Se o seu animal que já é castrado, era a minha principal pergunta, era a primeira pergunta. Todas as vezes que o animal tem uma marcação territorial por urina, algumas vezes é por fezes também, insistente, a primeira pergunta esse animal é castrado? Porque nos machos, a castração diminui 95% dos animais que marcam. 95% dos animais que fazem a marcação por urina e fezes, principalmente urina, param depois que castram, porque tem interferência da territorialidade em relação à testosterona, aos níveis altos de testosterona. Se é um animal que já é castrado, o que acontece? Vou te dar uma resposta que você não vai ficar muito feliz. O seu animal não é feliz na sua casa. Por quê? Porque ele é ansioso.
Existe Olha, alguma coisa legal. dentro do território dele que está gerando um grau de ansiedade nele. E ele precisa se reafirmar, se reafirmar, se reafirmar. Então, você precisa de um especialista em comportamento, que é ideal, ou um especialista em medicina felina, para conseguir avaliar, e aí é uma análise bem complexa, por isso que eu estou falando que eu não tenho uma resposta pronta para dar, avaliar quais são os fatores ou qual é o fator que pode estar diretamente relacionado a esse gatilho da ansiedade. O que é, qual é o gatilho da ansiedade que gera nesse animal que ele se vê ameaçado, é isso que acontece, e ele precisa toda hora reafirmar, e aí ele tem que marcar o território dele, porque é Escolheu o só assim que ele sofá. se sente um pouco mais seguro, E escolheu o sofá, entende? Então, infelizmente, né? é. A Adriana aqui é uma arquiteta que sempre é amiga, que sempre participa das lives, né? Sugeriu, compra uns brinquedinhos para ele, bota ali perto do sofá, de repente pode ser que ele Não, comece, não? não. Se eu posso, não, isso não. O que acontece? Dependendo da causa, você não vai conseguir solucionar só com a dica que eu vou dar, ok? Quando o animal, se é um lugar só, fica mais fácil de manejar. Você precisa limpar muito bem aquele local. Ah, mas eu passo todos os produtos de limpeza que são possíveis naquele tecido. Mas, ok. O que acontece? Não é só limpar com os produtos de limpeza que a gente está acostumado. Você pode limpar com os produtos de limpeza que você quiser. Mas você precisa necessariamente utilizar um produto de limpeza que vende em pet shop, que são os produtos enzimáticos. Por quê? Porque ele quebra a molécula química que dá do feromônio na urina, que dá o odor. Por quê? Porque você não tem capacidade de sentir o cheiro do xixi ali depois que você limpou, mas ele tem. E se ele sente o cheiro, ele vai voltar lá e ele vai urinar no mesmo lugar. Então, eu limpo normalmente, eu passo o produto enzimático, e aí o pulo do gato pode solucionar, mas pode não solucionar, é usar um feromônio chamado Feliway Classic Spray, que você vai borrifar ali. Tá falhando, Raquel, a voz de novo. Oi, Oi, falhou um melhorou? pouquinho, mas entendi. É, Então tem que borrifar ali. arquitetonicamente, né, Raquel, também Arquitetonicamente falando, não temos o que fazer. não, tem um sofá com um tecido impermeável, né? Impermeabilizar o tecido do sofá, porque Essa é a sua diminui, solução. diminui. Mas a minha solução eu preciso resolver o problema de ansiedade desse animal. Uhum. Entende? Sim, sim, É a claro, minha claro. visão do bem-estar do meu Claro, paciente. claro, claro, sem dúvida. Se eu resolver essa aqui, cara, mas hipermeável, tá bom, mas toda. Não estou ouvindo, falhou. Não estou conseguindo Oi, ouvir. Agora melhorou? melhorou. Melhorou? Sim. Enfim, então a questão é. Falhou de novo. Ai, que pena. Falhou de novo. Raquel, deixa eu te falar um negócio. Tudo que é muito bom dura pouco. Que pena. Nós temos 1 minuto e 45 segundos. É uma pena. Não estou ouvindo. É o Facebook, o Instagram tá difícil. Travou. O pessoal está falando que travou aqui, ó. Vai e volta. Ai, que pena, gente. Eu sei, a Raquel tá sem som. Travou o dela. Ai, que pena, gente. Bem, é, a Raquel tá dando um show aí, né, pra gente. O Rodolfo. E aí, Rodolfo, tudo bem? Pediu pra você tirar o fone. Que pena. Caiu a conexão dela. Ai, que pena, gente. Bem, eu agradeço muito a doutora Raquel, que foi fantástica. Aí ela vai assistir essa live novamente, né?
Enfim, eu aprendi muito como arquiteto, né? Sigam lá o Instagram dela, porque aí a gente consegue fazer perguntas e ela está participando de várias lives interessantes. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço muito vocês estarem aqui. E agradeço muito a doutora Raquel, que aceitou o convite e fez essa live incrível, com um tema totalmente inusitado, que é arquitetura e animais. Obrigado, gente. 5 segundos para cair a live. Fiquem todos com Deus. Uma excelente semana para vocês.